Boa noite, pessoal. Boa noite, Isa, Fabi, Fernando. Como vocês estão? Boa noite, professor Rodrigo. Esperando as pessoas chegarem. Essa é a última conversa ao vivo da série O Futuro da Comunicação Pós-Pandemia. Parceria do Centro Interdisciplinar de Pesquisa, o CIP, da Casper, com as revistas do Núcleo Editorial. Boa noite, professor Fábio. Olha aí, bom dia. Tô bem, gente, tô super bem hoje. Boa noite, Ana. Nosso objetivo com essas conversas é falar com os professores pesquisadores da Casper para a gente conseguir mapear tendências e assuntos que estão candentes no cenário da comunicação nesse momento. A Isa está perguntando se as lives anteriores estão disponíveis. Isa, as lives estão disponíveis no site da revista Casper. No dia seguinte em que as lives acontecem, os repórteres da revista Casper publicam uma reportagem, uma matéria sobre a live e também os vídeos na íntegra das lives. Então, se você for no revistacasper.casperlibero.edu.br, você acha todas elas lá no Casper Acontece. Boa noite, Renan, o Lucas, o Nuno Mura, que é o nosso convidado de hoje, já está por aqui. De nada, Isa. Então, pessoal, eu estava falando que essa é a última live da série de lives O Futuro da Comunicação Pós-Pandemia. Foi um ciclo super bacana de conversas com pesquisadores e pesquisadoras da Faculdade Casper Libero. A gente está aqui no perfil da Esquinas e a cobertura sempre é feita pela revista Casper, é uma parceria do CIP com o Núcleo Editorial, que é ligado à Coordenadoria de Jornalismo. Eu queria começar agradecendo e depois no final vou lembrar de novo de fazer esses agradecimentos, agradecer toda a equipe das revistas Esquinas e Casper, agradecer o professor Rodrigo e o professor Nuno Mura, editores das revistas, pela disponibilidade, pela parceria, a professora Tatiana, coordenadora do curso de jornalismo, e os alunos Renan, Ana, Enzo, Fernanda, Júnior e Tiago. Nossa, Tiago, rei da paciência comigo. Obrigada pela parceria aí na construção dessas lives. No final da live eu vou fazer um outro agradecimento para vocês, mas queria registrar que foi um projeto muito bacana que mostrou que com muita simplicidade a gente consegue fazer coisas super relevantes e importantes para esse momento. O tema da nossa conversa de hoje é algoritmização da vida. Como que a gente vive marcado, indexado e perseguido pelos dados dos algoritmos. Eu vou conversar com o professor Eduardo Nuno Mura, que já está aqui. Daqui a pouco eu vou chamar o Nuno. O Nuno é professor da graduação e da pós-graduação Lato Sensu da Casper, é doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo, a USP, e é editor de cultura da revista Carta Capital, além de ser editor da revista Casper. A Tati está chegando. Boa noite, Tati. Já fiz um agradecimento a você hoje. Pessoal, quem não segue o perfil da revista Esquina, segue. As lives desse ciclo de conversas do CIP com o Núcleo Editorial estão acabando com essa live de hoje, né? Mas a revista Esquina está fazendo uma série de lives com a Coordenadoria de Cultura Geral, sobre saúde mental também. Então, segue Esquinas para acompanhar o que o pessoal está fazendo e também a cobertura super bacana que eles estão fazendo desde o começo da pandemia, uma cobertura super bonita de tudo que está acontecendo. Eu vou chamar o professor Nuno Mura para a gente começar a nossa conversa, tá bom? Vamos ver se ele já está aqui. Professor Eduardo Nuno Mura, vou te chamar. Tiago, boa noite. Acabei de fazer um agradecimento a você e a sua paciência pela nossa parceria das lives. Obrigada por você estar aqui de novo com a gente. Oi, Nuno? Oi, Mi, tudo bem? Tudo? Ok, Google, estou em casa. Oi, Eduardo. Que bom que você chegou. Você teve um bom dia? Muito trabalho? Não há nada para amanhã na sua agenda.
Você quer que eu toque algo especial hoje? Não, acho que não. Ok, Google, estou precisando de falar com alguém. É sempre um prazer conversar com você. Ok, Google, você pode me dar um conselho? Não sei se estou qualificada para isso, mas eu posso pesquisar por conselho. Ah, tá bom, mas acho que não é o caso. Ok, Google, você pode responder umas perguntas? Você quis dizer, você pode me responder umas perguntas? Sim. Ok, Vai me Google. perguntar. Ok, Google, quem é Jair Bolsonaro? De acordo com Wikipédia, Jair Messias Bolsonaro OMM é um capitão reformado, político e atual presidente do Brasil. Foi deputado federal por 7 mandatos entre 1991 e 2018, sendo eleito através de diferentes partidos ao longo de sua Ok, carreira. Google. Elegeu-se a... Vamos mudar de assunto. Ok, Google, o que é um algoritmo? Sinto muito, por enquanto não posso te ajudar com isso. Como assim, Google? Vou repetir. Ok, Google, o que é um algoritmo? Algoritmo, sequência finita de regras, raciocínios ou operações que, aplicada a um número finito de dados, permite solucionar classes semelhantes de problemas. Ah, ok, Google, você pode me dizer como funciona o algoritmo do Google? No website computer.howtoforks.com, dizem que Google's algorithm does the work for you by searching out web pages that contain the keywords you used to search, then assigning a rank to each page based several factors, including how many times the keywords appear on the page. Hey, Google, Gente, você se parece com o João muito bom. Santana. Um pouco disso, um pouco daquilo, e uma pitada de glitter. Que glitter! Gente, boa Boa noite. noite, Nuno Moura. Eu quis fazer Maravilhoso uma. esse começo. Não, é impressionante, né? Eu sempre fico brigando com o meu Google Home e eu não posso nem falar mais nada porque senão ele vai ficar ouvindo agora, então é melhor a gente ficar meio quietinho aqui, vou baixar o som dele aqui agora. Eu quis conversar com Maravilhoso. ele por um motivo, né? Porque a gente está falando de algoritmo e a algoritmização da vida. Esse é um dispositivo que é a algoritmização da vida. O computador é a algoritmização da vida, né? O celular é a algoritmização da vida. Então, eu achei bem propício que a gente mostrasse exatamente o que a gente está e o que é o desafio. Acho que a gente deu para ver ali nesses pequenos exemplos de que existem limitações, que é divertido, é bom, é barato, é interessante e acessível, mas que tem muita coisa pela frente, né? Então, eu só quis começar de uma maneira descontraída aí, enquanto a gente faz esse Maravilhoso. aquecimento da live. Não, muito bom. E aí você perguntou para ela se ela sabe o que é algoritmo e ela não sei. Só na segunda Não, tentativa que deu certo. Muito pois bom, é, eu já muito tinha bom. treinado com ela, eu falei assim, Google, você tem que saber o Não que me que é, né? deixa Você na vai me mão. ajudar nessa live, né? Muito bom. Nuno, do que a gente vai falar hoje? Bom, primeiro, obrigada por você ter topado conversar com a gente aqui, né? Contar pra gente o que é esse negócio de algoritmização da vida. Conta um pouco do que a gente vai falar hoje, e aí depois eu vou te fazendo perguntas. Queria falar para o pessoal que está aqui com a gente, te assistindo, que também vocês podem fazer perguntas aí pelos comentários. Eu estou à disposição para ler as perguntas para o professor Nonomura. Obrigada, Nuno. Bom, acho que a gente tem que primeiro utilizar essa definição que o próprio Google Home me deu, né, do que é um algoritmo, né? E a gente pode basicamente definir o algoritmo como um conjunto de instruções que são executadas por computadores. E se a gente ficasse só nisso, fala assim, tá, mas o que é exatamente um algoritmo? Todo mundo fala de algoritmo, mas eu não sei o que é um algoritmo. Acho que a gente pode fazer uma comparação, grosso modo, e todo mundo faz, que o algoritmo é como se fosse uma receita, tá? Uma receita de cozinha, de culinária, em que lá a gente tem os ingredientes e a partir dos ingredientes a gente tem um conjunto de instruções. Não dá para começar um bolo, né, colocando o primeiro fermento. Não, a gente sabe que o último passo seria colocar um fermento. Antes dele você tem que misturar
a manteiga, o açúcar, depois a farinha, outros ingredientes e por último o fermento para você conseguir colocar e fazer uma boa receita, né? O que o computador faz é isso, você começa a criar várias instruções e essas instruções são obedecidas tal como você programou. Percebam que o que eu estou falando é que a gente está colocando aí um componente humano. A maior parte, né, dos algoritmos hoje existentes são feitos por pessoas. Tem pessoas por trás delas, de cada um desses programas. Mas a gente é sabido que cada vez mais os computadores estão aprendendo também a programar. Portanto, a gente está falando de uma outra etapa, uma etapa que já começou, que a gente chama da Revolução 4.0, tem pessoas que utilizam essa expressão, uma revolução tecnológica, em que as próprias máquinas começam a utilizar um aprendizado autônomo, em que ela pode começar a desenvolver os próprios programas, tá? Então a gente está falando de um mundo absolutamente cada vez mais conectado, em que a gente vai depender de máquinas que vão fazer executar instruções com muito mais velocidade, muito mais capacidade do que muitas vezes nós humanos podemos, né? Então a gente vai falar um pouco sobre tudo isso, a gente vai tentar problematizar e pensar exatamente como é que funciona esse universo e quais são as implicações, né, Michele, dentro daquela ideia que a gente já discute muito nas nossas disciplinas, né? Para quem não sabe, eu e o professor Nuno Mura somos dupla. A gente dá aula juntos em jornalismo e ambientes digitais para os alunos e alunas do primeiro ano da Faculdade Casper Líbero. Então, esse é o tema da nossa aula, né? Nosso monotema é algoritmo. Se o algoritmo é uma série de padrões, de regras, de variáveis que vão gerando comportamentos ou padrões que são obedecidos, instruções que são obedecidas pelas máquinas, o que a gente está falando, do que a gente está falando quando a gente fala que a vida está algoritmizada? O que a gente quer dizer com isso, Nuno? Acho que quando a gente está querendo dizer isso, a gente está falando que cada vez mais nós estamos utilizando ferramentas criadas tecnologicamente que tem como base um algoritmo. E aí é bom a gente voltar alguns passos atrás para a gente pensar. O que é um algoritmo? Você tem basicamente uma entrada de dados, então você entra dados, que são chamados inputs. Você tem um conjunto de instruções, a partir daqueles dados você processa as informações segundo um comando que você define, uma função que você defina, e depois ele traz um resultado. Basicamente é isso. E as nossas vidas hoje em dia, porque a gente está cada vez mais conectado, a ideia de que a gente está utilizando instrumentos tecnológicos, né, a internet das coisas, os aparelhos mobiles, inteligentes, computadores e dispositivos inteligentes, então a gente está fornecendo para essa grande sociedade uma grande quantidade de dados e esses dados estão sendo processados e transformados em outras instruções, e isso é importante, porque o que a gente acaba acontecendo é que quando a gente está numa rede social, a gente está fornecendo dados. Quando eu vou utilizar o home bank, eu estou fornecendo dados. Quando eu estou navegando na internet, eu estou fornecendo dados. Quando eu estou simplesmente controle de um processador, e esse processamento de informações com base no algoritmo vai trazer resultados. Aí varia de caso a caso. Os algoritmos podem ser extremamente simples, como alguns extremamente sofisticados, né? Então, o que a gente está fazendo é facilitar a vida. Então, acho que uma das coisas que a gente pode já começar de antemão falando é que talvez a gente não precise ter uma visão, vamos chamar, negativista, nem, baseado em teoria de conspiração de que os algoritmos vão nos dominar, que a gente vai sucumbir enquanto sociedade. Não acredito nisso, mas que temos que problematizar e pensar exatamente quais as extensões desse universo dentro de uma vida algoritmizada, acho que isso temos bastante. A gente brinca com os nossos alunos, né, Nuno, que a sua palavra para tecnologia é ameaça e a minha potência. Então, vamos falar um pouquinho dessas ameaças e dessas potências. E eu acho que tem uma coisa importante no que você trouxe, que a gente está o tempo todo vigiado por esses robozinhos, né, captadores de dados, e nem sempre a gente está mandando dados só quando a gente está consciente de que a gente está mandando dado. Então, às vezes, a gente está com a localização ativa, com o microfone aberto, com a câmera aberta, ou fazendo um tipo de atividade, e que a gente está enviando dados para a rede, ou para um site, ou para
e-mail ou para qualquer plataforma que a gente autorizou a captar esses dados, sendo que a gente não está necessariamente postando, fazendo check-in, fazendo alguma transação financeira, enfim. A gente também está mandando dados para a rede por voz e por comportamento e por deslocamento, digamos assim, né? Então, de alguma forma, é normal que as pessoas se sintam ameaçadas. Mas vamos falar um pouquinho das ameaças, mas também das potências, especialmente para quem é da nossa área, né, da comunicação. Acho que é importante a gente pensar, né, Michele, que nesse exato instante, quando a gente está em quarentena, quando a gente está discutindo se flexibiliza ou não, se volta a trabalhar ou não nas ruas, a gente está pensando que... e a gente está pensando, não, a gente está entregando com muita facilidade alguns temas que eram muito caros. Uma delas é a questão da vigilância, né? Vamos pensar o seguinte, a gente agora está vendo lá, eu vi alguns sistemas sofisticados de dados em que eles captam a temperatura da pessoa quando ela está entrando no shopping. Então já logo aponta, vê se a pessoa, quanto usuários, queremos que as pessoas façam isso, que o lugar me dê segurança. E eu entreguei de tabela todos os meus dados biométricos. Agora, numa extensão, enquanto a gente está no meio de uma pandemia, me parece fazer sentido que eu entregue esses dados desse jeito. Mas, vamos pensar, numa extensão, eu posso estar colocando, ele pode estar capturando sem que eu peça, sem que eu autorize a minha temperatura, ele vai conseguir captar a minha pressão arterial, ele pode, de repente, juntar um outro banco de dados que pega meu histórico médico, né? E que, de repente, esse histórico médico das minhas doenças ou comorbidades, etc., seja considerado para falar, bom, peraí, essa pessoa pode ou não pode fazer parte de um processo de seleção, essa pessoa pode ou não pode entrar em algum lugar. É engraçado que a gente, por conta da nossa demanda, eu acho que a pandemia nos coloca algumas questões bastante complexas e difíceis de serem colocadas, respondidas, é que a gente fez uma transição da noite para o dia, né? A gente não tinha, os professores de escolas e universidades relutavam em fazer ensino à distância. O EAD era um tema tabu quase, né? Instituições que faziam isso, as pessoas falavam assim, não, peraí, temos que pensar, problematizar, a gente não tem instrução. Do dia para a noite a gente falou assim, é isso ou é isso, não temos opção. Nas empresas, as pessoas relutavam em fazer reuniões online, fazer chats, etc. Hoje em dia, ou a gente faz isso, ou as empresas de comunicação, e todas as empresas de maneira geral, estariam falidas. Aí eu fico pensando que daqui, quando a gente voltar a ter um estado que a gente pode frequentar as casas, etc., a gente tem que pensar duas vezes. Será que vale a pena eu mandar o meu funcionário para fazer uma reunião lá em Brasília? Será que um Zoom, um Teams já não resolve muito melhor, né, do que a gente ficar gastando dinheiro? A grande questão é que enquanto a gente fizer isso e a gente acreditar que a tecnologia vai nos facilitar, a tecnologia está buscando um padrão, ou seja, está coletando uma quantidade de dados e em função desses dados que vão formar o Big Data, né, e aí depois o próprio computador pode utilizar sistemas para fazer busca de dados, que é os data mining, e com a inteligência artificial ele conseguir processar e criar padrões, só que esses padrões a gente sabe que tem vários problemas, né, quando ele define alguma coisa, é algo bastante complexo, né, mas lembrando, eu não estou aqui para defenestrar o algoritmo, pelo contrário, a gente sabe que é um caminho quase inevitável. A gente está vivendo um mundo que a gente está precisando depender dessas máquinas. Como a gente poderia reverter? É uma discussão que a gente tem que fazer, pelo menos eu acho que a gente pode fazer ainda ao longo do dia, né? Desse encontro. Para quem é da área da comunicação, especialmente jornalismo, a gente discute isso bastante com os nossos alunos, né? Tem uma dualidade aí, né? A gente, ao mesmo tempo, tem que estar consciente dessa vigilância, da ameaça à nossa segurança, à nossa privacidade, né? A essas coisas esses algoritmos super invasivos de monitoramento e também depois a gente vai falar um pouco de manipulação de comportamento. E por outro lado, a gente tem que lançar mão dessas ferramentas para estar nesse mundo, né? Porque, de alguma forma, é inevitável, né? Ou dá para deletar agora mesmo as suas redes sociais, como diz o livro do Lanier. A Michele citou o livro Jaron Lanier, né? 10 razões para você deletar agora as suas redes sociais. Na verdade, é engraçado e curioso, né? Eu tinha feito isso. De certa maneira, eu havia deletado. As contas estavam adormecidas.
E aí, por conta da pandemia, eu voltei a frequentar o Facebook para conectar e começar e conversar com as pessoas. Acho que em alguma das lives a gente já comentou sobre isso, né? As pessoas já falaram assim, não fossem as redes sociais, a gente estaria em grande apuro, né? Mas eu estava vendo ontem, anteontem, eu vi a nova moda, a modinha que voltou do Face App, aquele de envelhecimento das Sim, pessoas. de envelhecer. É muito Envelhecer não, de louco mudar o gênero ou sexo, isso. enfim, mudar. Isso. Não, agora é mudar o sexo. Antes era envelhecimento e fazer algumas coisas assim. É, Agora eles estão fazendo a mudança de sexo, né? E aí as pessoas acham que é divertido. Pode até ser que seja divertido, né? Mas vamos combinar que se a pessoa lesse ali aqueles termos de autorização, elas ficariam escandalizadas com o nível de invasão de privacidade que eles estão pedindo para você. E você nem olha, ou talvez você olhe e clique e tá tudo em inglês. E ele fala assim, era um lugar fala assim, olha, a gente pode coletar das suas redes sociais algumas coisas como, mas não diz todas. Ou seja, ele diz só algumas coisas, do tipo suas curtidas, o seu nome, seu endereço, mas não diz o resto. E todo o resto é algo absolutamente pernicioso, às vezes, porque ele está pegando seus padrões. Eu acho que a gente tem que pensar que na hora que a gente vai fazer esses tipos de aplicativos, etc., a gente tem que tomar um cuidado, porque como disse uma autora, que é bem legal, ela é uma pesquisadora, né? Ela é uma pesquisadora lá da Inglaterra, que é a Kathleen Richardson, tá? Ela é de uma universidade lá de Leicester. Ela fala que o que aconteceu, e as pessoas ficam falando muito de questão de algoritmo, o algoritmo é algo muito maravilhoso, etc. E por meio desses algoritmos a gente está conseguindo fazer coisas muito sofisticadas em inteligência artificial. Ela falou, pera lá, não é bem isso. O que a gente tem até agora é uma grande máquina de inteligência publicitária. Mais se fala em cima da inteligência artificial que se utiliza para fazer os algoritmos, são a grande máquina de inteligência. Mas não é inteligência artificial. É uma inteligência publicitária. Por quê? Porque, nesse sentido, o que essas grandes empresas como Google, Facebook fazem, e têm feito isso na última década, é coletar uma quantidade impressionante de dados e vender esses dados para os consumidores. Então, se a gente pensar nisso, o que a gente está fazendo é que talvez esse tipo de entrega que a gente está fazendo para esses algoritmos e para essas corporações que vão criar seus algoritmos, é que essas ferramentas que eles estão nos dando, talvez tenha melhorar a vida de uns poucos, né? Mas não a melhorar a vida de muitos. Eu acho que isso é uma questão que a gente problematiza, né? Se a gente não pensar nisso, os algoritmos, eles têm esse lado. Acho que uma outra questão que a gente precisa sempre colocar é que o algoritmo é feito por pessoas e essas pessoas, de certa maneira, acabam reproduzindo um pouco a lógica da sociedade. A gente vê como é que é? Quem que são os programadores? Tecnicamente, eu não estou sendo rasteiro em dizer isso, eles são homens brancos, heterossexuais, classe média, média alta ou alta. É isso mais ou menos o que está acontecendo. É difícil que alguém com esse tipo de qualificação, ele consiga se pensar 100% das vezes em questões que não sejam ligadas a ele, como, por exemplo, as questões ligadas a gênero feminino. Talvez ele não tenha capacidade. E não é uma dificuldade, é porque ele representa o que ele está. Então, o que a gente vê é que se a gente entregar muito das nossas vidas para ferramentas algoritmizadas, talvez a gente esteja entrando numa outra máquina que reproduz a desigualdade que a gente está vivendo hoje em dia, fora do mundo digital, né? Eu acho que você aponta uma questão super importante, Nuno, que assim, a gente pode pensar saídas, a gente está sendo monitorado quando a gente faz a escolha de estar nessas redes e de estar, por exemplo, usando um celular, usando um aplicativo. Enfim, se você usa aplicativo de rede social e de e-mail no mesmo dispositivo, basicamente você está sendo bem espionado, né? Então, você aponta essa história da saída tanto por uma saída individual da pessoa entender a sua situação e poder fazer escolhas, né? Quanto a saída coletiva, porque eu acho que a gente tem que ter políticas de regulação disso daí, né? Então, se a gente for pensar em casos onde as redes sociais, por exemplo, né, se apropriaram de dados e venderam esses dados, e isso foi comprovadamente usado para fins comerciais ou políticos,
O Estado tem que entrar para regular essa relação, né, digamos assim. E aí, de outro lado, apostando numa recepção, digamos assim, mais qualificada, numa audiência mais qualificada, a gente apostar talvez em estratégias de literacy, né, de conscientização das pessoas para o uso dos dados. Porque talvez a maior parte de nós, apesar da gente defender que os nossos alunos têm que entender um pouco de lógica de programação, mas a maior parte de nós vai poder transformar essa realidade como usuários e não como programadores, né? Pois é, Mi, mas eu acho que a gente temos que meio que tentar incutir isso, pelo menos nas novas gerações, de que é inevitável eles compreenderem mais e melhor essa lógica. Porque se eles não fizerem isso, a gente vai ficar submetido a um mundo em que talvez a gente não compreenda ele bem. E ao não compreender bem, a gente vai entregar de barato muitas coisas que são muito caras nas nossas vidas, né? É absolutamente sedutor imaginar o que o algoritmo é capaz de fazer. Mas o algoritmo, ele basicamente, ele é um conjunto de instruções que foram feitas de uma maneira que a gente não poderia. Vamos pensar o seguinte, eu gosto de falar esse exemplo, né? Antigamente, isso lá nos anos 96, a IBM desenvolveu um supercomputador Deep Blue e ela foi derrotada pelo Kasparov, Garry Kasparov, que era o grande xadrista. E ele falou que ele era o último humano campeão de xadrez do mundo. No ano seguinte, os programadores da IBM pegaram esse computador que foi totalmente desenvolvido e eles reprogramaram e conseguiram derrotar por meio de, assim, descobriram várias, assim, o computador era capaz de fazer 200 milhões de possibilidades de lance. Combinações. O Kasparov, ele trabalhava com 15 lances à frente. Então, quando ele jogava, falei, vou simular essa peça, eu conseguia ver 15 passos à frente, o que é um feito absurdo, né? Mas em 97, no ano seguinte, a IBM foi lá e lançou um computador e derrotou Kasparov, né? E ele derrotou, foi um jogo bastante truncado, etc. Mas a verdade é que talvez a máquina, ela errou. E por ela ter errado, induziu o Kasparov acreditar que tinha acontecido algo maior. Isso era o que a gente aconteceu em 96. De lá para cá, a gente está ouvindo, por exemplo, o Google lançando, alguns anos atrás, na verdade ela comprou uma empresa que é o DeepMind. E o DeepMind, hoje em dia, ele trabalha com redes neurais, em que ele é capaz de fazer com que o programa ele aprenda simplesmente com pequenas instruções. O que eles estão brincando? Eles pegam aquele jogo Atari antigo, que tem uma definição muito baixa de resolução, e ele faz com que o computador comece como se fosse qualquer pessoa, qualquer criança de 5 a 10 anos aprendendo jogador. E eu me coloco nesse grupo de 5 a 10, porque a minha habilidade é essa, de um garoto de 5 a 10 no videogame. Mas o computador, ele conseguia programar, ele olhava assim, então tá, ele tirava prints de telas, vários prints de tela, e jogava na máquina. Essa rede neural começava a trabalhar com essa grande quantidade de informação, fala assim, olha, se eu fizer isso, talvez é melhor do que fizer aquilo. E ele ia testando. Depois de algumas semanas, ele automaticamente aprendeu a melhor forma de ganhar em vários jogos. Mas de uma maneira não tão boa quanto muitas vezes algumas pessoas. Mas ele ganhou, por exemplo, daquele jogo que não é nem de Atari, mas chama Go, que é um jogo lá do Oriente, né? Os chineses e japoneses jogam muito. Ele conseguiu conquistar isso. Ou seja, a gente tem num grau em que era feito um grande computador para derrotar um ser humano. Hoje em dia a gente tem um programa, né, um sistema de rede neural que começa a aprender a programar. Então, se a gente não pensar exatamente nessa problemática, o que a gente vai fazer? Talvez, e aí eu estou falando da nossa área, talvez um algoritmo seja capaz de escrever melhores matérias do que muitos jornalistas. Por quê? Porque ele não... Eu escrevo, vira e mexe, eu chego lá e falo, escrevi, errei uma concordância, tá faltando isso. Ele consegue escrever textos perfeitos. E, na verdade, esses programas já existem. Então, eu também é outro exemplo que eu costumo falar. Hoje em dia, para a gente pensar, só de um lado, para os jornalistas, a gente tinha a leitura de balanços contábeis, né? Então, todos os trimestres tem um balanço das empresas. A Associated Press, ela chegou e pegou e falou assim, bom, peraí, a gente precisa processar de maneira muito mais rápida esses balanços. Era uma equipe que conseguia produzir em torno de 30 balanços por vez, né? E aí é pouco, né? Aí
na verdade, 300 balanços por vez. Então, eles chegavam, escolhiam as 300 melhores empresas e, pum, produzia os relatórios. A empresa tal conseguiu crescer tanto, o número de ações negociadas foi tanto, o lucro foi tanto. Bom, tudo isso, vamos combinar, que eram tantas pessoas fazendo 300 relatórios. Só que as empresas da Bolsa de Valores de Nova York, né, as duas, a NYSE e a Nasdaq, tem muito mais empresas, são milhares. Os Estados Unidos vive muito no mercado acionário. E essa máquina da AP conseguiu pegar os relatórios, que são arquivos PDF, fazer a escavação de dados, a mineração de dados, e escrever os textos, sem erros de português, numa escala de 4.000. Ou seja, de 300 passou para 4.000, sem que houvesse intervenção humana. Então, se a gente não parar para pensar que isso é possível, que isso já está acontecendo, talvez a gente não tenha noção qual é a extensão do uso dos algoritmos nas nossas vidas. Então, eu estou falando de um exemplo bem prático da nossa área de jornalismo, para a gente perceber que talvez a gente tem que dar esse passo decisivo. Eu não vou pedir para que nossos pais aprendam o algoritmo, mas talvez nós e as gerações posteriores tem que continuar nessa linha. Bom, Nuno, tem algumas perguntas aqui nos comentários, eu vou ler e a gente vai respondendo uma por uma, tá? Legal. O professor Fábio Sicchini comentou assim, do ponto de vista da captação de dados dos usuários, tá? É interessante que muitas vezes a pesca desses dados é feita de forma festiva e sedutora. Um logro, não? A Ana está perguntando assim, com essa super segmentação de anúncios e conteúdos, os algoritmos também têm sua parcela de culpa no crescimento das bolhas nas redes sociais? Acho que a gente pode falar um pouco daquela história da empatia, né? Aí tem, tá aqui a coisa do jogo, da bolha. O Flávio está perguntando, o algoritmo seria uma armadilha para o usuário e para a democracia ao criar determinadas bolhas e induzir a opinião pública? E a Alessandra fala de regulação. A regulação das plataformas digitais seria um caminho para aumentar a responsabilidade das plataformas frente... Ai, gente, caiu aqui para mim. Frente à divulgação de fake news, por exemplo. Então, tem a história da forma sedutora com que esses dados são colhidos, as bolhas, que são a pergunta da Ana, né? A história do prejuízo para a democracia e essa pergunta sobre a regulação ser uma saída possível. Muita coisa, né? Mas vamos lá. Sim, essas formas sedutoras, Fábio, obrigado pela audiência aí, por estar participando aí, elas são sedutoras exatamente por causa disso, né? Se ele chegasse e colocasse primeiro um post, né, colocando todas a declaração exatamente do que eles estão pegando de dados de você, você não ia entregar jamais. A gente jamais ia fazer, do tipo assim, você deixa a chave da sua porta, né, na frente do prédio, autoriza a minha entrada, eu vou pegar os dados da sua casa, não vou pegar todos, não vou roubar você, mas eu vou pegar alguns dados ali, eu vou pegar a carteira, eu vou pegar os dados lá dos seus documentos, e a partir dali você fala assim, bom, eu acho que eu não vou entrar numa dessa não. Então, a parte sedutora é impressionante como eles estão entrando. E a gente entra meio de gaiato mesmo, viu? Porque eu acho que não tem como não entrar. Eu acho que é muito interessante que a gente consiga problematizar isso, porque haveria outro jeito da gente evitar? Bom, basicamente, se a gente tiver, como a Michelle falou, né, uma alfabetização digital, a gente conhecesse exatamente como essas coisas funcionam, talvez a gente não fosse tão seduzidas para ela. No caso da pergunta da Ana, né, que ela falou a questão das bolhas, né, se é que a gente está vendo uma segmentação de anúncios e conteúdos, acho que uma coisa leva a outra, tá? A criação das bolhas, elas são inevitáveis, mas aí talvez a gente tenha que problematizar um pouquinho antes. Será que as bolhas já não existiam antes das redes sociais? Será que a gente já não vivia em pequenos nichos, em lugares em que talvez eu só me frequentasse os mesmos tipos de pessoas, as mesmas festas, as mesmas baladas, os mesmos ambientes, e que a gente dava pouco espaço para divergência? Então, acho que talvez o que acontece é que dentro das redes sociais e dentro da internet, prolifera e, na verdade, expande de uma maneira que a gente não tem mais controle, né? Então, a gente tem um risco muito grande da gente estar forçando e aumentando ainda mais essas bolhas. E aí, sim, o que acaba acontecendo é que as empresas, como elas são grandes coletoras de dados, elas sabem disso e vão trabalhar em cima das bolhas. Então, é inevitável que a gente esteja vivendo este momento.
Dá para pedir para empresas trabalharem dentro de um olhar mais transparente, democrático, plural? Não, elas estão fazendo negócios, e como negócios elas querem atingir seu target, como eles chamam. E o target eu quero falar com aquele elemento XYZ, o que eu acho que é inevitável. Então, há um risco. Continuando, né? Enquanto você pega um fôlego para responder a pergunta do Flávio sobre a democracia, essa história que a Ana perguntou é super importante, né? No livro que a gente recomenda para os nossos alunos do primeiro ano lerem, que é um livro de um autor que era do Vale do Silício, em que ele denuncia mesmo o esquema de funcionamento do que ele chama de rede boomer, né? Máquina boomer, que vem de boomerang, né? A gente entrega dados e a máquina entrega padrões de comportamento para nós. Não é mais... A máquina não entrega mais sugestão de consumo, que era um pouco o que era isso no começo, né? A máquina entrega para a gente padrões de comportamento. Então, a coisa se sofisticou muito. E, na verdade, a grande questão é, as empresas que financiam essas máquinas, o Facebook, o Twitter, essas redes, essas empresas, elas têm determinados interesses, também comportamentais. Então, no final das contas, a gente, como usuário, está na mão de empresas que a gente não sabe nem quem são, porque são as empresas que financiam essas redes. Então, acho que é mais grave do que as bolhas, né, Nuno? É essa história da gente perder, a coisa da esfera pública mesmo, assim, da construção de um consenso, de um senso de coletividade, porque no fim das contas você tem uma timeline que é só sua, né? Não é nem mais do seu grupinho ali, é só sua. Então você perde a capacidade de empatizar, de se colocar no lugar do outro, porque você não entende nem o conteúdo que o outro está acessando ali da timeline dele. A gente tem outras perguntas aqui, mas vou deixar você responder a da democracia e a da regulação. A Alessandra Sim. só completou assim, no caso das redes sociais, a escolha, entre aspas, não é nossa. Somos manipulados pelas bolhas de acordo com os rastros das atividades. E a Ana falou que concorda com você. As bolhas já existiam, mas elas foram talvez mais potencializadas pelas redes. Sim. Respondendo aqui ao Flávio, obrigado, Flávio, pela participação. Olha, os cientistas de dados, quem trabalha com algoritmos, e eu preciso dizer que eu já fui né, porque eu sou formado em ciência da computação pela USP, eu gostaria até que meus colegas da USP tivessem, lá do BCC, da matemática, lá da USP, tivessem aqui, para eles me desmascararem ao vivo, né, porque eu era um péssimo programador. A verdade era essa, eu consegui me formar em ciência da computação, mas eu nunca tive muita afinidade ali não era o grande programador, tinha pessoas lá que eram brilhantes. Mas os cientistas de computação, etc., eles dizem que essas bolhas, elas existem, estão sendo potencializadas pelas redes sociais, sobretudo pelas redes sociais, mas que elas não têm tanta influência quanto teriam, tá? Existe um pesquisador chamado David Sumpter, tá? Que ele escreveu um livro chamado Dominado pelos Números, do Facebook e Google, as fake news, os algoritmos que controlam nossa vida, serve como referência, tá, pessoal? Ele fala isso exatamente, que talvez algumas bolhas são formadas, mas que a tendência, por mais que haja manipulação, por mais que haja controle, as pessoas não tendem a mudar muito a sua intenção de voto, etc. Mas o grande problema é que às vezes a gente não está falando de pouca coisa, né? Às vezes a pequena mudança de 1% já faz uma distinção muito grande do que está acontecendo. A outra é que talvez quando ele falou muito do Facebook e do Google, que são as duas plataformas, o Facebook um pouco mais fechado e o Google também, né? E a gente vai falar um pouquinho da Alessandra um pouco depois que eu vou responder uma questão dela. Mas essas duas plataformas, que são duas grandes plataformas corporativas da tecnologia, a gente tem uma noção mais ou menos como elas funcionam, a gente dá para ter uma noção de que aquilo pode ou não influenciar. Talvez o grande problema hoje em dia se chame WhatsApp, né? Que é uma ferramenta em que a gente está totalmente perdido, né? Ninguém tem controle. Absolutamente ninguém tem controle. Existe um estudo de um grupo da Universidade Federal de Minas Gerais, em que eles mostram exatamente que eles estão fazendo um levantamento das fake news, né? As chamadas fake news, a desinformação. E a grande parte dos conteúdos é disseminado pelo WhatsApp. Então, o que a gente vê no Google, o que a gente vê no WhatsApp, no Facebook e no Twitter, é muito pouco perto do universo que circula de notícias falsas, a desinformação, as mentiras, por meio disso. Então, Flávio,
Eu acho que, considerando que o WhatsApp é uma ferramenta tecnológica, então, portanto, ela tem um algoritmo, né? E esse algoritmo é capaz de disseminar uma informação com uma velocidade gigantesca, sim, é bem possível que a gente esteja minando a nossa democracia e forjando algumas situações. É difícil a gente medir isso, tá? Eu acho que é difícil que a gente consiga algum dia ter uma noção. E aí acho que eu entro na ideia da regulamentação, a regulação que a Alessandra está propondo, né? Para a gente pensar nisso. Se a gente pensar em termos de algoritmo, só para a gente não fugir do tema da aula não, desculpa, do nosso encontro, nossa live, né? Falho. É que a transparência é algo não discutido, né? Dentro dos algoritmos, né? Eu lembro como a gente era programador, que uma das coisas que a gente fazia era tentar fazer o código mais limpo possível, mais bonito possível e que a gente tinha que entregar para o professor. Mas a gente deixava ele fechado. Fechado no sentido de que os nossos colegas não viam. Todo mundo queria entregar a melhor solução possível, a melhor estratégia possível. E a gente não compartilhava muito, né, esses códigos. E aí, às vezes, o código é sujo, porque você coloca alguns comandos a mais, os comandos a menos, e às vezes tem formas mais eficientes. Então é meio que um tabu. E isso acaba tornando o algoritmo como uma espécie de caixa preta. A verdade é que eu falei que existe um pouco mais de melhor entre Google e Facebook, mas a gente não tem noção de como funcionam os algoritmos do Google e do Facebook, do WhatsApp, do Instagram. A gente não tem a menor noção, né? Porque se a gente... O que deveria? Será que é possível pensar numa regulação não brasileira, mas mundial, em que essas empresas fossem obrigadas a transformar o seu código em virar em open source, em que a gente pudesse olhar esse código, e não talvez todos nós estamos aqui ouvindo essa live, mas os grandes programadores de computador falaram, peraí, o que vocês estão fazendo aqui é errado. O que vocês estão fazendo aqui pode gerar discriminação. O que está acontecendo aqui pode ser um processo equivocado da gente fazer algumas coisas na sociedade. Então, talvez a gente tivesse que caminhar para isso, só que é muito pouco provável que aconteça, né? O Google, a gente começa a chamar ele de mecanismo de busca, né? Mas ele não é tecnicamente um mecanismo de busca. O Google é um grande mecanismo de ordenação e recuperação de dados. E é engraçado porque é um algoritmo extremamente eficiente, porque eu recebo a informação, eu procuro alguma informação e recebo ele de bate-pronto. Ele é ótimo, né? Porque nas primeiras 10 perguntas, geralmente eu estou satisfeito. Eu pergunto alguma coisa e o Google, na primeira página, está resolvendo a minha vida. Só que ele não está buscando, né? Ele está ordenando. E a ordenação é a lógica da computação. A gente cria listas. Vou dar um exemplo técnico só para que vocês compreendam um pouquinho dessa ideia. Suponha que eu tenho uma lista de 1 a 99, 0 a 99, né? Eu tenho que buscar o número 99. Como é que o computador faria, né? Uma instrução de algoritmo, né? Ele teria que ir para o 0, depois 1, 2, 3, até o 99. Vocês concordam que esse tipo de busca é muito demorada? Porque de ir do 0 até o 99 é muito demorado, vai até o último ponto. Por mais que o computador seja rápido, se eu fizer uma lista gigantesca, sabendo que eu, sendo ser humano, eu sei que o 99 está lá na ponta. Então, o que eu faço? Eu vou buscar logo dali em diante. Já sei onde buscar. Vai no final da fila. Não tem discussão nenhuma. Mas a lógica do computador vamos dividir essa lista em duas partes? Então, eu vou perguntar, divide em duas partes. Onde é a parte do meio? 49, né? O 49 é abaixo ou acima do número 99? É abaixo. Então, divide de novo a lista. Vai para o 75, né? 74. O 74 está abaixo ou acima do 99? E vai indo. Ou seja, em vez de a gente procurar 1 a 1, 99 vezes, a gente diminui o número de etapas. Essa é a lógica. O computador é muito rápido para fazer essas coisas. É inevitável que a gente consiga isso. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque quando a gente pensa que o Google e todos os algoritmos trabalham com essa lógica de fazer e aperfeiçoar as coisas, ela, de certa maneira, ajuda a gente a achar as coisas com muita facilidade. Isso é ótimo, lindo, maravilhoso. Só que a gente tem que pensar que o Google nada mais faz do que alimentar grandes bancos de dados que eles mesmos, que somos nós que estamos criando. Quando eu faço uma pesquisa do Google, é eu que estou indo lá. Só por curiosidade, eu estava aqui dando uma olhada. Se eu pesquiso, eu começo lá no Google agora e digito a palavra homem, né? Aí o que vem? Ele tem o modo autocomplete, né? Que ele escreve assim: homem, Homem-Aranha, Homem de Ferro, Homem-Formiga, Homem Invisível, todos os homens personagens. Depois ele coloca Homem Vitruviano e Homem Bonito. Ó que bacana. Se eu procuro mulher, né? Ele está escrito assim: mulher, mulherzinhas, mulherio, mulherada gosta,
Mulherzinhas Livro, Mulherada da Vida. Gente, não fui eu que fiz. Não é o Google que fez isso. É a Uma sociedade que está inteligência fazendo. coletiva. Uhum. Pois é. Então, será que a gente poderia... Eu gostaria de saber como esse algoritmo foi feito. Eu adoraria, viu, Alessandra, de saber como é que esse algoritmo fez e chegou a esses resultados. Será que a gente teria como evitar? E eu acho que as empresas podiam já fazer a sua parte, ou entregando os algoritmos para que a gente soubesse como eles são feitos, ou, então, explicando e mudando esse tipo de coisa. Se você digitar a palavra negro, eles não apresentam nada, não tem nada de autocomplete. Por quê? Porque eles sabem que pode dar chabu. Se pôr a palavra judeu, também não tem. E é importante, porque eles já sabem que eles já tomaram muita porrada, né? Ô, Nuno, só fazer um comentário e trazer os comentários da Alessandra também. Você comentou daquela história da pesquisa da UFMG, né? A Fernanda está comentando aqui, super sintomático. É mais do que sintomático, é mesmo um reflexo de como essas coisas estão completamente reguladas pela inteligência da rede, né? Sem nenhuma regulação, como a Alessandra sugeriu. A pesquisa do professor Rodrigo Ratier, que está aqui, ele também está pesquisando o WhatsApp, né? E o uso do WhatsApp por grupos bolsonaristas. E a pesquisa dele está verificando isso também. Né, como que o WhatsApp, que era para ser uma rede, como um broadcast, na verdade, né? Pessoal, o Nuno Mura caiu. Eu vou convidar ele de volta. Vocês continuam me ouvindo bem por aí? Vamos ver se o Nuno entra aqui para eu convidar ele. Alessandra, quando o professor Nuno Mura entrar, eu comento o teu comentário. Oi, Nuno, voltou. Estava bem intermitente antes de cair, aí finalmente caiu. A Alessandra recomendou o Privacidade Hackeada, documentário disponível na Netflix para o pessoal, e ela falou que tem uma assimetria usuário-plataforma, que a gente não sabe muito bem o que a gente está entregando, mas a gente topa entregar qualquer coisa, nossa vida, a chave da nossa casa, como você comentou, em troca de conveniência, que foi o que você falou, né? O Fernando perguntou assim, Nuno, ele quer saber se os algoritmos ajudaram a piorar a forma como as redes sociais são usadas com um cenário de polarização que tem no nosso país. E, como a gente está entrando nos últimos 10 minutos da nossa live, como disse a Tatiana, a professora Tatiana, a pergunta da Wanda, não estamos deixando a nossa humanidade para trás com essa algoritmização da vida nesse nível que a gente está vivendo? Michele, eu não sei se o meu áudio está ruim ou o seu vídeo está ruim, mas o finalzinho você falou da humanização, eu perdi. O Fernando perguntou da polarização e a Wanda perguntou se a gente não está deixando a nossa humanidade para trás com essa algoritmização da vida. Eu acho que, tentando responder, olha, eu acho que, assim, a gente, uma tentativa de dizer, as redes sociais, sim, aumentam a polarização, é inevitável, mas a polarização, ela existe fora das redes sociais, isso é indiscutível, tá? Não precisamos ter muita coisa, e a gente sabe que, quem é um pouquinho mais velho, sabe que a política já vinha polarizada há alguns anos atrás, e ela se tornou ainda mais, talvez mais virulenta, talvez pelo fato de que as pessoas acreditam que na internet e pelo ambiente digital elas podem estar, vamos chamar entre aspas, protegidas por uma espécie de anonimato, ou porque talvez seja mais liberado, enfim. Mas o fato é que, por A mais B, a gente sabe que os algoritmos tendem a fazer com que as pessoas fiquem mais aguçadas, e isso cria uma polarização. Como evitar isso? Bom, seguramente uma das recomendações que eu dou, pessoal, e eu vi isso muita gente fazendo agora, nesses últimos tempos, era cancelar os amigos, né, desfazer amizades. Isso é a pior dos mundos, tá, pessoal? Se a gente quer reduzir polarização, a gente tem que saber conviver com os diferentes. Eu sei que existe um grau de tolerância, um grau de dificuldade que nem algoritmo nenhum vai nos fazer reduzir. Mas eu acho que a gente tem que programar a nossa vida para saber que a vida não é feita só por nossos iguais. Então, acho que a gente tem que pensar em relação a isso. E, Mi, novamente cortou a última pergunta que você tinha falado. Tá, então eu vou te fazer essa última pergunta e aí já peço para você, de repente, fazer as suas considerações finais, digamos assim, que a gente já está caminhando para o final. A Wanda, se eu não me engano, o nome da pessoa que perguntou,
se a gente não está perdendo a nossa humanidade com o excesso de algoritmização da vida. Essa é uma pergunta bem filosófica e bem difícil de ser respondida, né, Michele? Eu acho o seguinte, a gente hoje em dia está entregando, né, os nossos gostos, a próxima música que eu vou ouvir, a próximo candidato que eu vou contratar, o que vai ser a próxima receita que eu vou fazer em casa, tudo a gente está entregando para esse mundo, né? A gente pede para o Google e fala, me apresenta aí, me traga uma próxima música, etc. Vamos combinar que é muito fácil, muito mais tranquilo do que o teu trabalho de buscar informação. A gente está vivendo um mundo em que esse mundo da facilidade é muito sedutor, muito prático. Se a gente vai perder a humanidade ou não, eu acho que a gente fez a brincadeira, não sei se você estava no começo, a gente estava conversando com o Google Home, né? Esse aparelhinho aqui que a gente coloca, eu vou puxar aqui ele, em que a gente pode falar com ele e que a gente conversa com ele, ele responde para nós. Por que a gente está fazendo isso? Porque eu acho que a gente não deixa de ser humano, mas se a gente quiser e a gente evitar esse problema, é a gente procurar sair um pouco mesmo desse ambiente digital, sabe? É saber que a gente talvez não precise de fazer tudo online, que talvez ir para o banco, sair um pouquinho, descer, ir lá na boca do caixa, ficar esperando um pouquinho, né? Conversar com o aposentado do lado, agora não por causa da pandemia, mas talvez ir no supermercado em vez de pedir delivery, talvez a gente pensar que talvez, em vez de assistir Netflix, né, talvez ir no cinema, ou mesmo agora nos drive-ins, né, que estão ressuscitando, etc., e que talvez a gente tenha tipos de contatos mais humanos, né? Talvez a gente tenha que viver esse choque, que é um choque extremamente forçado, o digital está sendo empurrado nas nossas vidas, quer queira, quer não, por conta dessa pandemia. A gente teve uma transição absurda de um dia para o outro, então eu acho que é inevitável que a gente pense se a gente quer levar esse tipo de vida. Eu acho que a humanização é uma questão extremamente fundamental nos dias de hoje. As pessoas são bastante céticas, né? Eu acredito ainda que os algoritmos vão levar muito, muito tempo para chegarem próximo do que a gente pode considerar como uma grande ameaça. Mas a gente tem que estar atento e a gente tem que estar vigilante para que eles não caminhem para um mundo desigual. Porque se a gente reproduzir ou até potencializar as desigualdades que já existem fora, então a gente ainda vai sofrer ainda mais com esses algoritmos, tá? E aí, como o mundo, a maioria não compreende esse universo, talvez a gente corra riscos ainda maiores. Sim. A Alessandra está comentando que outro dia o professor comentou sobre um livro na aula e 5 minutos depois a Amazon ofereceu o livro, que é assustador. Mas é exatamente isso, né? Um exemplo, né, de como que... eu vou te pedir para fazer suas considerações finais, mas queria reforçar os agradecimentos que eu fiz no começo da live. Essa é a última live da série O Futuro da Comunicação Pós-Pandemia. Queria agradecer a coordenação do curso de jornalismo, no nome da professora Tatiana, Revista Esquinas, em nome do professor Rodrigo, Revista Casper, que o editor é o Nuno Mura, que está aqui conversando com a gente. Todos os alunos e alunas que participaram da cobertura e que me deram uma força para a gente fazer as lives, né? Os alunos do núcleo editorial e os professores e professoras que participaram aqui, Luiz Mauro Samartino, Tatiana Ferraz, Helena Jacob, Rodrigo Ratier, Márcio Rodrigo, Jefferson Mariano, Tiago Mota, eu, né? A Helena me entrevistou, a Cândida Almeida, o Jefferson Mariano, o Fábio Sicchini, o Pedro Nogueira e você, Nono, obrigada. Conta pra gente, então... E agora, né? O que a gente faz depois que a gente descobre que a vida está algoritmizada? Bom, acho que a gente tem que começar a ser inteligente e pensar que a gente tem que ter noção de que muitos empregos vão desaparecer. A tecnologia vai reduzir o número de empregos substancialmente, então isso é uma discussão que a gente não perpassou, mas o mundo guiado por algoritmos necessariamente leva a um aumento do desemprego para profissões que talvez elas não tenham mais necessidades, tá? E aí a gente está falando desde uma questão básica, né? Como umas questões mais burocráticas, como, por exemplo, a gente fazer um fichamento, né, de documentos, talvez pensar na medicina, né, será que talvez o médico não possa se sentir ameaçado, já que se eu pegar um exame técnico, né, um exame radiográfico, uma tomografia, um computador é capaz de ler aquilo e prescrever um tratamento. Então, a gente tem que ter noção de que isso é possível, e que o algoritmo vai entrar nesse universo. Então, isso é um ponto. A gente pode pensar que também
algumas substituições que a gente vai sofrer por sistemas mais inteligentes, não reduz a gente ao nosso papel. Porque o nosso papel é primordial. Nós somos os programadores dos computadores. Graças a Deus, e acho que a gente pode até falar isso, não se criou nenhuma máquina, nem talvez se crie uma máquina que não possa ter um botão de desligar. Então, acho que se a gente saber que isso é possível, que o algoritmo pode ser desligado, isso já nos alivia. E significa que se a gente está cada vez mais com processos cada vez mais tipo de lógica que estamos caminhando. Eu acho que a gente está na hora, exatamente, de a gente fazer essa disputa. É uma disputa que é difícil, demorada, em que a gente precisa buscar diversidade, não discriminação, e pensar que tem muita coisa boa que está acontecendo, a despeito da gente utilizar redes sociais, utilizar o ambiente digital, e que, na verdade, a gente tende a entregar esses dados de uma maneira, vamos chamar assim, simplificada, mas que lá na frente a gente tem que pensar, eu preciso ter consciência do que eu estou fazendo. Se eu tivesse a consciência, essa noção, que é aquela chamada alfabetização midiática, de entender e compreender a alfabetização digital, talvez eu chegue a desmistificar um pouco esse mundo da algoritmização da vida. Eu acho que é aquela questão, o que é um computador, né? É uma máquina que traduz zeros e uns. Né? Então, ele é uma máquina muito rápida, porque ela fala assim, isso aqui é 0 ou é 1? Um? É 0 ou é 1? Um. Junta vários zeros e uns e aquilo pode virar uma letra. E pode virar um conjunto de palavras. E depois pode virar um chamado array, né? Que é um vetor, e aí onde tem um conjunto de palavras. Isso é exatamente a lógica do computador. Ele processa zeros e uns. Só que a gente sabe que entre zeros e uns, né, que o zero pode representar o branco, o 1 pode representar a cor preta. Só que entre o branco e o preto existem 50 tons de cinza, até mais. Existem várias matrizes. Então essa é a lógica. Então se a gente saber que a gente tem que disputar esse universo, talvez a gente tenha uma noção. Eu acho que nunca é tarde para a gente aprender a mergulhar nesse universo e compreender que a gente tem que disputar, porque senão, e nós, comunicólogos, mais ainda, esse é um mundo que a gente não pode ficar refém dos tecnólogos. Ou a gente faz isso, ou então a gente vai sofrer bastante. Isso aí, a gente é muito privilegiado, né, Nuno, de ter nas turmas de primeiro ano a possibilidade de conversar sobre isso e de trazer essa realidade para eles que estão chegando no universo da comunicação. Obrigada, dupla, foi maravilhosa a nossa conversa. Obrigado, muito obrigada, gente. Obrigada para todo mundo que ficou aqui. Você. Obrigada para todo mundo que ficou aqui. Pós-pandemia, a gente volta com novidades, mas por enquanto a gente vai ficando por aqui. Obrigada a todos os professores e professoras que acompanharam, aos nossos alunos queridos. Um beijo. Obrigada, Nuno. Boa noite. Obrigado, Mi. Até a próxima. Tchau.